voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Pessoal, agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças. O Mercado Kids, isso mesmo. Agora você pode fazer suas compras à vontade, sem pressa, no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. Um espaço inovador, diferenciado e permanente, que conta com oficina de palhaços e bonecas, mais de 20 tipos de brinquedos lúdicos, espaços para jogos, campinho de futebol com piscina de bolinhas e até tobogã gigante. O Mercado Kids fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão, leve seus filhos aí para conhecer o Mercado Kids. Agora é hora de relembrar o passado. Vamos dar uma volta no tempo e ver aí jogos que marcaram esse confronto de domingo entre Cruzeiro e Sport. História dos jogos. Oferecimento Mundial, uma seleção de craques em televendas e vendas online. Aí, ó. Cruzeiro e Sport, jogo na Ilha do Recife. Olha aqui. Nossa, que zagueiro Ilha do Retiro, que entregada, hein? Olha o Ricardinho aí, ó. Isso eu já ia falar. Isso é azul. Mosquitinho azul fazendo... Ano 2000, se não me engano. 2001. Isso. É 2001. Ricardinho, Sorin. Que entregada da zaga, hein? Meu Deus. Olha isso. Aposto que esse cara do esporte foi contratado porque pelo não tinha o Cruzeiro. cerveja treine nessa época, né? Não tinha cerveja Ó, treine. 2009... 2009. Cruzeiro venceu por 3-2. O Wilson marcou 2 gols pro Sport. Matou o zagueiro aquele corte ali, ó. O cara caiu duro. Ó, O Wilson. ó. Ao lado, hein? A Ilha do Retiro, o esporte Bateu sempre foi pegado. muito forte lá, né? Mas o Cruzeiro virou esse jogo. Não, sim. O Fabrício. Thiago Ribeiro. Ó. Esse cruzamento aí que é o verdadeiro chuveirinho. A bola foi lá na estrela, viu? E foi no pé certinho dele, né? Ó, o Wellington Paulista ainda no Cruzeiro. Fabrício. Agora a zaga deu uma colaboração ali, ninguém marcando o Thiago. Olha só, Leonardo Silva, o capitão Olha. atleticano, empatando pro Cruzeiro. Ê, Cruzeiro. Que Foi um jogador que não foi valorizado da forma que besteira deveria que o Cruzeiro no Cruzeiro. fez, viu? E ele foi pro Atlético, é um ídolo lá, mais de Isso. 300 jogos com a camisa do Galo. Olha lá, ó quem virou o jogo, Guilherme. Guerron. Esse aí, Guerron, o lugar Guerron. que ele mais gostava em Belo Horizonte, fechou. Na Raja Gabalho. Na Raja? Isso. Mas que lugar que é esse? Tem um trenzinho em cima ali, ó. Ah, um Olha a trenzinho. cornetada aqui, ô, Guilherme. Mas segura é a onda. verdade, mas é verdade. Quer dizer que o Guerron gostava da É, noite. mas Nossa, funcionava, você perguntava pra ele. até as 10. Da manhã. Tinha depois até o das quarto 10. Ah, tá, entendi. Quarto turno, né? Ficar ele era o último a ir Tô embora. quase entendendo. Tá. Menos. Vamos colocar a ordem aqui. Você chegou, não conseguiu falar do Cruzeiro. Vamos passar rapidinho por esse Cruzeiro que enfrenta o Sport. É um time, deve ser alternativo, Bem possível. já que tem uma decisão na quarta-feira. Como é que você vê esse momento do Cruzeiro para esse jogo contra o Sport e para a decisão de quarta-feira? Não, o Mano Menezes já deixou claro que a Copa do Brasil, nesse momento, é a prioridade do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem jogadores que não poderão jogar essa partida contra o Sport. O Sobis, que foi expulso ainda depois do jogo contra o São Paulo. Tem o Lucas Romero, que machucou. O próprio Ariel Cabral, que voltaria, mas vai ter que passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e já está fora, só joga no ano que vem. Sassá não pode O jogar? Sassá, no Brasileiro ele pode. Na Copa do Ele Brasil, não pode sim, jogar na Copa do Brasil. Então, o Mano deve ir com um time um pouco parecido com aquele que enfrentou o próprio São Paulo, que deu um gás naquele jogo. O Cruzeiro não foi mal, só não conseguiu segurar o resultado. E é isso que o Mano Menezes precisa acertar no Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ser um time de mais espírito de garra. Muita gente fala, o Cruzeiro não consegue virar as partidas. Eu até estava conversando com o pessoal recentemente no WhatsApp e essa era uma das cobranças. O Cruzeiro não consegue virar o jogo. Falei, não, conseguiu contra o São Paulo, só não conseguiu segurar o resultado. Então, mano, a gente sabe, tem um time desequilibrado. Tanto é que o melhor lateral direito do Cruzeiro não é lateral. Ele se transformou num excelente lateral, na minha opinião. Ele era a quarta, quinta opção no meio-campo, mas acabou acertando na lateral direita. É o Lucas Romero, que é uma peça que o Mano pode não deverá ter nesse jogo contra o Sport. É um adversário difícil, o Luxemburgo deu uma nova cara para o Sport. O Sport que tem um jogador importantíssimo, que é o Diego Souza, o próprio Mena, que no Cruzeiro não fez nada, é um jogador que tem sido importante para o Sport. Vai ser uma partida difícil. O Cruzeiro mesmo jogando
em casa vai ser um compromisso complicado. Ó, vou dar uma passadinha aqui no pessoal que está participando pelo WhatsApp. Eu separei algumas perguntas aqui. Um abraço para o Ítalo, lá de Santa Luzia. Diz ele, Rui, que ele está esperando que o Cruzeiro tenha uma postura como segundo tempo contra o Grêmio para conseguir a classificação. Um abraço também para o José Geraldo, lá de... Ele não falou o bairro aqui não, mas ele mandou várias fotos do Paulo Roberto aqui, quando jogava no Atlético. Mas é aquele cabelo, Chitãozinho Chororó? Aquele cabelo, Chitãozinho Chororó. Tá. E, Paulo, o Carlos Rezende tá mandando uma pergunta aqui. Ele tá falando que o Micali colocando o Rafael Moura como titular e o Fred no banco, ele não tá cutucando uma casa de abelha? Será que ele segura essa? Não, eu acho que, pelo que a gente viu, o Micali teve uma conversa muito boa com o Fred, particular e tal. Eu acho que está dentro da normalidade física do Fred, né? Que o Fred precisa realmente recuperar. O Fred já tem essa lesão de panturrilha, né? Desde a época do Fluminense, a gente sabe disso. Então, eu acho que ele não está correndo risco. Eu acho que o Fred precisa voltar e voltar bem, porque até o próprio Fred está devendo. Tem quantos jogos o Fred não marca um gol? Então, eu acho que a conversa foi boa, franca, e eu acho que o Fred entendeu bem a situação. E essa questão aí vai depender do Rafael Moura, né, ô Paulinho? Também. Se o Rafael Moura continuar lutando e fazendo gols, o jogador vai ter que esperar, o Fred vai ter que esperar. Olha só essa aqui, ô Guilherme. O Paulo França mandou aqui pra gente, um abraço, Paulo França. Será que o Micali, com grande histórico como formador de jovens atletas, não tem alguns nomes para indicar para o Galo, já preparando uma reformulação do time para 2018 e diminuindo a idade média do time, que hoje ela é muito alta? Eu concordo com ele, o Atlético tem um elenco de jogadores bem com idade avançada, né? O Fred, Robinho, o próprio Fábio Santos, mas também subiram grandes promessas, vamos dizer assim, o próprio Iago, o Bremer, que chegou a jogar bastante com o Roger Machado, mas não tem sido muito aproveitado. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa primeiro focar no objetivo dele no Campeonato Brasileiro. Vamos atingir os 45 pontos o quanto antes. Tem um turno inteiro para fazer isso. E depois, se o Micali de fato for o treinador do Atlético no ano que vem, porque o contrato dele é até o fim dessa temporada, aí sim o Atlético começa a pensar quem que vai contratar, que tipo de contratação vai fazer, até mesmo porque é um ano de eleição, né? E não se sabe nem se o Daniel Nepomuceno de fato vai ou não vai concorrer à reeleição no Atlético. Muitos dizem que não, que ele vai ficar só com o cargo que tem na Prefeitura de Belo Horizonte, outros falam que estão falando isso só para jogar um pano quente na história, então tem que esperar muita coisa aí para começar a definir o próximo ano do Galo. Fechando aqui o pessoal do WhatsApp, mandar um abraço aqui para o Felipe Minto, Luiz Tanuri, Flávio Durães, Frederico Avelar, o Ivan Nogueira, Eduardo Gontijo, Roberto Balbino, Robert Costa, Nilton Marques. Grande abraço aí pro pessoal que está participando com a gente. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Vitória, sábado, jogo do líder aí. Tem chance do Corinthians tropeçar, Rui? Essa aí a zebra tá rondando, Vitória vai ganhar. Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo aí com uma nova direção, pegando o lanterna. Duelo de rubro-negros. E o Grêmio deve poupar o time. Pega o Atlético do Paraná no domingo, 11 horas da manhã. Vai acordar para ver o jogo, Rui? O Atlético tá fazendo mal a ninguém, gente. Tem cosquinha. 4 horas da tarde, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Tem que trabalhar nesse jogo. Bahia e Vasco, 4 horas da tarde. Só os Santos que vão assistir esse jogo. Que jogo ruim, que jogo ruim. Ponte Preta, 4 horas da tarde, pega o Botafogo. O Botafogo também vai poupar o time por causa da decisão da Copa do Brasil. Domingo, nossa senhora, duelo desesperado. Nossa. Havaí e São Paulo, ele na briga por causa do rebaixamento. Não, esse aí não tem como assistir. Palmeiras e Chapecoense. Jogo ruim. Mas o Cuca precisando do resultado para poder, né, se manter lá no Palmeiras. Curitiba e Santos, às 7 horas da noite. Marcelo Oliveira e Levi. mesmo, dois ex-atleticanos. E na segunda-feira, fechando a rodada aí, Fluminense. Aí é bom jogo. Fluminense e Atlético. Bom jogo. Bom jogo, parar para assistir esse aí. E Vai o Atlético mesmo? que não abre o olho não para ver que o Fluminense é perigoso, viu, Paulinho? Ah, É uma molecada que corre muito. mas eu prefiro, eu vou Fluminense. torcer pro Atlético ganhar, porque aguentar esse homem aqui mal-humorado segunda-feira é difícil, viu? Terça-feira, né? Ô, Guilherme, cara, brigadão pela sua participação. A próxima vez nós vamos combinar o programa. Dá um relógio nós vamos pra marcar ele, com Galan. você 11 Dá um horas da relógio manhã pra para ver se você chega a tempo aqui do programa. Rui, enquanto meu marcado segunda-feira, Isso espero que você com aquele sorriso, com um bom resultado do Cruzeiro. Isso Paulo aí. Roberto,
Segunda-feira, vamos ver se você vai estar mais aliviado, né? Porque... Não, o jogo é às 8. Então, o jogo vai ser 8, você vai ter que estar mais aliviado, esperando aquela expectativa do jogo da noite. Segunda-feira nós vamos conversar mais sobre esse jogo. Tomar um chazinho com torrada no fim de semana, aí vai ficar... Encontro marcado, segunda-feira, aqui na TV Horizonte, 13h. Quem pegou o programa pela metade tem reprise hoje, às 19h30. Um grande abraço e um bom final de semana.